Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá em Filemão. Deus vem falando conosco, até nos louvores, que pela cruz Deus nos reconciliou, Deus nos chamou. Pela cruz que nós somos livres em Cristo Jesus. Vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemão, no capítulo, só tem um capítulo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 8 até o 11. Filemão, versículo 8 ao 11. Que diz assim a palavra de Deus: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Irmãos, a carta aos Filemão, a Filemão, ela é chamada de a carta à prisão, a carta da prisão, porque Paulo escreve justamente quando estava preso. As cartas da prisão são as cartas aos Colossenses, Efésios, Filipenses e a carta que nós lemos nessa noite, a carta a Filemão. Paulo escreve a carta a Filemão no ano 62 depois de Cristo, quando estava preso em Roma. É a carta mais breve que o apóstolo Paulo escreveu. Os irmãos puderam notar, é apenas um capítulo. São 25 versículos apenas. Então vale a pena os irmãos acompanharem depois, quando chegarem em seus lares, porque é uma carta que, apesar de pequena, fala muito até hoje em nossos corações. Essa carta, irmãos, ela fala da história de um escravo chamado Onésimo. Ele fugiu lá da cidade de Colossos, de seu senhor, chamado Filemão. Ele foge de Colossos e vai para Roma. Antes de eu adentrar a carta propriamente dita, quero falar um pouco do contexto da época, de como era o contexto da época em que o apóstolo Paulo vivia. Então, como era a Roma antiga? A Roma antiga, uma grande população da cidade era composta de escravo. Então, da escravidão. E assim, a base da economia de Roma era justamente a escravidão. Então, enquanto de um lado você via uma pequena parcela da sociedade muito rica, com muitas benesses, nós vimos a grande maioria da população escrava, sujeitas à escravidão, vivendo em situações terríveis. Existiam basicamente ali algumas classes de pessoas, basicamente livres, ou senhores, e escravos e libertos. Os livres eram aquele grupo de pessoas que nasciam em Roma e alcançavam a sua liberdade. Recebiam o título da liberdade, herdavam esse título de cidadão romano e alcançavam a liberdade. Já os escravos eram considerados simplesmente pessoas ali para trabalhar, simplesmente propriedade de seus senhores. Era somente isso. E alguns escravos alcançavam a liberdade, porque os seus donos os concedia, ou por conta
do peculium, que era uma espécie de poupança. Então o escravo ia trabalhando, aquele servo ia trabalhando, seja com artesanato, seja no comércio, e ele alcançava a sua liberdade. É claro que isso precisava estar de acordo com o seu senhor. Então essa era a sociedade da época. De um lado, a grande maioria com benesses, com ouro, com riqueza. De outro lado, a grande maioria na escravidão. Então, assim, irmãos, tentar acabar com a escravidão na época do apóstolo Paulo, ou até mesmo trazer instruções, como diz aqui nessa carta, que o apóstolo Paulo dá a Filemão, era algo muito diferente. Era algo que na sociedade não se via. E você tentar acabar de vez com a escravidão naquela época, era como se eu dissesse aos irmãos: olha, não venham mais de automóvel na igreja, porque automóvel, carro é poluente, ele faz mal ao meio ambiente. Era mais ou menos assim. Por quê? Porque a economia de Roma era baseada justamente na escravidão. Assim que funcionava a economia de Roma. E é nesse contexto de extrema escravidão, onde o padrão moral da sociedade estava deturpado, que o apóstolo Paulo escreve essa carta a um homem chamado Filemão. Então Paulo escreve a esse homem que residia lá em Colossos. Nós acreditamos que ele residia em Colossos porque a carta aos Colossenses traz os mesmos nomes que nós encontramos também em Filemão. Então é justamente por isso que nós acredita-se que Filemão residia em Colossos. E que inclusive, tanto a carta a Filemão como a carta aos Colossenses foram entregues juntas. E a carta vai falar de um escravo fugitivo que fugiu de Colossos, que é a atual Turquia, e ele foge para Roma. E o interessante é que Roma é o lugar propício para aquele escravo fugir, porque Roma tinha 1 milhão de habitantes, era muita gente, então aquele escravo poderia passar desapercebido e ninguém poderia o encontrar. Então ele foge a um lugar, era muito distante, né, da Turquia para Roma, aí aproximadamente 2.000 quilômetros, e era um local que ele poderia passar desapercebido. E ele se converte, Filemão encontra o apóstolo Paulo, e ele se converte ao Evangelho. E Filemão também é convertido, assim como Onésimo, aquele escravo que se encontra com Paulo e se converte, Filemão também se converte através do testemunho de Paulo, através da pregação do apóstolo Paulo. E Paulo agora, nessa carta a Filemão, ele faz uma mediação de reconciliação entre Onésimo, o escravo, e o seu senhor, Filemão, para que ambos se reconciliem. Então, quando a gente para pensar nessa história, igreja, nós vemos que tem a mão de Deus. Como eu mencionei, Roma imensa, com mais de 1 milhão de habitantes, só que aprove Deus, Filemão, se deparar com o apóstolo Paulo e ouvir a mensagem do Evangelho. E, por coincidência, era alguém, o senhor daquele escravo, era alguém que Paulo já conhecia. Então, qual seria a probabilidade de Paulo encontrar-se com Filemão? Era muito remota, mas Deus trabalha nas pequenas coisas. E nós vamos entender como é importante essa carta a Filemão até os dias de hoje. Então, Onésimo, ao encontrar-se com Paulo, ele começa a contar a sua história. Começa a falar o que aconteceu, né? Conjecturando, ele deve ter dito, olha, ele conta a sua história e ele deve ter dito, olha, eu morava em Colossos e eu fugi do meu senhor, fugi de Filemão, estou aqui em Roma. A probabilidade é evidente que Onésimo tenha roubado também
subtraído pertences ali de seu senhor, porque de Colossos até Roma era aproximadamente 2.000 quilômetros, era uma viagem muito longa, então ele precisava de algo para se manter no caminho. Então, com certeza, ele subtraiu recursos do seu patrão, de seu senhor, para fugir. E o apóstolo criou um vínculo muito forte de amizade com Filemão. Acredito eu, vejam bem, ele sentiu na alma de Filemão o que ele passava. Afinal de contas, Paulo também estava preso. Paulo também estava passando por uma dificuldade extrema naquela prisão em Roma. Então, Paulo cria um vínculo muito grande com aquele escravo. Cria um vínculo muito grande de amizade com Onésimo. E agora, tanto Onésimo quanto Filemão haviam se convertido. E Paulo escreve essa carta, mediando a reconciliação entre ambos. E a situação de Onésimo era muito complicada, porque a penalidade, segundo a lei romana, para escravos fugitivos era a morte. Ainda mais um escravo que fugiu subtraindo coisas de seu senhor. Então a situação dele era bem complicada segundo a lei. Só que Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai contra essa severidade da lei. E ele intercede por Onésimo. Eu quero ler com os irmãos novamente o texto que iniciamos, mas agora com um versículo a mais, versículo 12. Vamos ler do 8 até o versículo 12. Versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo prega a Filemão, ele se converte ali na cadeia. E essa palavra é dirigida a Filemão, versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui Paulo faz um trocadilho, irmãos, porque o nome Onésimo significa útil. Então Paulo fala assim, olha, agora que ele é convertido, que ele é útil, se tornou útil em prol do evangelho, a ti e a mim. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha que coisa linda. Então Paulo, ele envia e diz que está enviando o seu próprio coração. Então é a equidade aqui que Paulo está pregando entre todos os povos. Irmãos, não importa a situação que nós estamos, se o padrão desse mundo é imoral, é degradante, a igreja de Jesus, o padrão da igreja de Jesus é inegociável. Não há negócio com a igreja de Jesus. Podemos viver em uma sociedade corrompida, em uma sociedade difícil, mas o padrão da igreja, o padrão da noiva de Cristo é inegociável. Então, em meio a toda essa degradação moral, Paulo prega essa mensagem de equidade. É como nós estamos aprendendo na escola dominical Gálatas, como diz lá em Gálatas, né, no capítulo 3, versículo 28, porque não há judeu, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Não importa a situação que nós estamos, não importa o padrão de moralidade, se é corrompido, se é depravado, mas a igreja de Jesus segue avante, mais alva do que a neve. E o tema da mensagem, irmãos, que Deus colocou em meu coração, é liberdade em Cristo. Aí os irmãos podem pensar, mas como assim? Liberdade em Cristo. Isso é uma contradição, porque eu estou pregando sobre uma carta
que faz uma mediação entre um escravo. O próprio apóstolo Paulo estava preso em Roma, e o tema da mensagem é liberdade. Então parece algo contraditório, mas nós vamos entender o que Deus tem para falar conosco. Inclusive Paulo começa, a carta dizendo que ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. A grande realidade, igreja, que a nossa liberdade em Cristo, ela não está relacionada com a situação que vivemos. Então, podemos viver tempos de bonança, ou tempos ruins, tempos não tão bons, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Mas Deus tem guardado a sua igreja. Nós somos livres do pecado, somos livres em Cristo Jesus. Nós vemos aí a situação, é claro, é evidente que a nossa situação hoje aqui no Brasil é muito melhor do que na época de Roma, onde a grande maioria da população era escravizada, eram escravos, mas nós começamos a nos deparar com os noticiários, com as notícias, nós nos assustamos com a degradação moral em que se encontra a nossa sociedade, não só no Brasil, mas também no mundo. São governantes atropelando as leis, nós vemos pessoas com menor poder aquisitivo, não sendo feito justiça a essas pessoas. Agora, as pessoas que têm recursos financeiros conseguem se dar bem. Isso nós vemos no Brasil, vemos no mundo isso acontecendo. Recentemente, nós nos deparamos com a situação aí do Seguro Social. Milhares de pessoas idosas, aposentadas, foram roubadas. Então, essa é a situação que nós vivemos. Um mundo pecaminoso, um mundo degradante e, infelizmente, pasmem a igreja, não é só o Brasil. Isso acontece no mundo, porque a degradação do homem é ampliada, O homem, ele é pecador em todo lugar, Seja o brasileiro, seja o europeu, todos nós somos pecadores e, infelizmente, nós vemos todos esses problemas ocorrerem. E acontece que o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem que foi muito incomum para a sua época. Nós vamos entender com mais profundidade no decorrer dessa mensagem, mas o apóstolo Paulo, ele não é tão severo quanto a escravidão, porque senão isso traria muito mais perseguição à igreja, traria muito mais tribulação à igreja, porque afinal de contas, é como eu disse, a economia de Roma era movida em torno da escravidão. E em decorrência desses problemas que nós vemos nos dias de hoje, muitas vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Nós ficamos revoltados. No trabalho, conversando com colegas ali, todos revoltados com a situação do roubo que houve ali no Seguro Social, e alguns até comentaram: olha, o que nós temos vontade é de usar as nossas próprias forças para fazer algo. As pessoas estão dessa forma. No tempo de Jesus, também havia um grupo revoltado também, que era o chamado os Zelotes. Zelotes era um grupo religioso, era uma seita, que eles queriam fazer se cumprir a palavra de Deus, mesmo que fosse por meio da violência. Inclusive, há um discípulo de Jesus, chamado Simão, acredita-se que ele fez parte desse grupo, não é unânime, mas alguns acreditam que ele fez parte desse grupo, os Zelotes, antes de sua conversão. Ou simplesmente ele teve esse nome Zelote porque era um homem zeloso. Mas muitos acreditam dessa forma, que ele fez parte desse grupo, está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 15. Esse grupo, irmãos, eles acreditavam que defender a palavra de Deus justificava também a violência. Queriam fazer as coisas com as suas próprias mãos. Porque, parem para analisar, Israel era a nação escolhida de Deus, Deus escolheu aquele povo, e agora
eles estavam submissos a um governo pagão, ao Império Romano. Então, para os zelotes, isso era algo terrível, era um ultraje, eles serem governados por um governo corrupto e um governo pagão, até mesmo porque eles eram a nação escolhida de Deus. E era dessa forma que os zelotes e os judeus viam a Jesus. Eles queriam um Messias guerreiro, que viesse e acabasse com todos os problemas, que retirasse aquele governo corrupto. Mas o interessante é que quando Jesus ele se depara com Pilatos, ele diz assim: olha, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui, não é deste mundo. Lá em João capítulo 18. Esse grupo, convicto de que a presença romana era indesejável, causaram várias rebeliões. Causaram rebeliões por aproximadamente aí 100 anos. E foram diversas rebeliões. Até que no ano 70 depois de Cristo, foi o estopim. Porque o general Tito ali invade e cerca Jerusalém, e é onde se dá a destruição do templo. O general Tito e o imperador Vespasiano, né, era imperador dessa época. Então, eles invadem a Jerusalém e o templo é destruído. É importante que nós saibamos, irmãos, que nesse mundo nós não encontraremos a justiça plena. Não encontraremos uma justiça perfeita. Nós encontraremos a justiça plena quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Mas até lá, nós não encontraremos a justiça plena. O próprio apóstolo Paulo, ele estava numa prisão. Ele escreve essa carta numa prisão em Roma. Inclusive essa prisão até hoje causa mal-estar aos turistas que visitam ali. Então era um lugar sombrio, um lugar frio, muitas pessoas já temiam pela sua vida quando adentravam essa prisão, porque imaginem as condições da alimentação, era um lugar subterrâneo, então o frio era uma dificuldade para as pessoas ficarem ali. Mas Paulo tinha alegria em Cristo Jesus. Isso é curioso, né, irmãos? Ele era alegre e pregava aos guardas. Onde ele estava, ele era usado por Deus e ele tinha alegria. O versículo 7 diz o seguinte: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo estava alegre porque o evangelho estava crescendo. Paulo estava alegre porque a mensagem de Cristo estava sendo anunciada. Paulo estava alegre com o crescimento do evangelho. Agora eu pergunto aos irmãos: como pode um homem preso, numa situação difícil, com má alimentação, passando frio, nessas condições terríveis, estar alegre? Estar esperançoso em Cristo. Porque Paulo era livre em Cristo Jesus. Nós somos alegres, igreja, porque somos livres em Cristo Jesus. Temos aprendido na escola dominical, nós somos alegres, nós somos livres, porque nós somos filhos de Deus. Olha só que privilégio. Na escola dominical temos aprendido que, dentre milhares de pessoas, Deus nos escolheu. E agora podemos chamar a Ele como Pai. Há mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Você tem uma digital diferente das 8 bilhões. Porque Deus tem você como filho individual. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Deus vivo. Onésimo, quando foge de seu senhor, quando foge de Colossos, ele pensou que estava livre, mas ele encontra a verdadeira liberdade, de fato, quando ele conhece esse Deus maravilhoso. Quando ele conhece a Cristo, ele encontra a verdadeira liberdade. É a verdadeira liberdade que nos dá a alegria do céu. Em João
capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Quem é a verdade? O próprio Jesus disse, né? João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. Nós podemos estar numa situação complicada, uma situação não tão favorável, onde a economia não está boa, onde a governança não é a que nós desejamos, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Podemos estar, o contrário, em uma situação favorável, onde a economia vai bem, onde nós estamos muito bem, mas da mesma sorte, nós somos livres em Cristo Jesus. Não importa a situação, na bonança ou nas dificuldades, nós somos livres em Cristo Jesus. Onésimo estava preso quando conheceu a Cristo, mas ele entendeu que foi naquele momento que ele foi liberto, porque ele foi livre do pecado, porque ele conheceu a verdade que liberta, porque ele conheceu a Cristo Jesus. Paulo estava preso em uma cadeia, mas ele era livre em Cristo Jesus. Ele estava alegre, porque o Evangelho estava sendo pregado. Nós enxergamos apenas coisas temporais. Muitas vezes nós ficamos ansiosos por questões passageiras. As coisas aqui vão passar, mas nós esquecemos que Deus tem muito mais para a sua igreja, que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Então, que nós possamos ter isso em mente, que possamos estar alegres, independentemente da situação. Agora, irmãos, o pedido de Paulo a Filemão, para que ele aceitasse o antigo escravo como irmão, diz a carta, muda tudo. Muda tudo porque a relação entre irmãos é diferente. Em uma relação entre irmãos, a comunhão é de comunhão. Então, Paulo escreve a Filemão: estou enviando Onésimo não só como escravo, mas como irmão. Agora tudo mudou. Isso Cristo fez em nossas vidas. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Em Cristo, irmãos, assim como Onésimo, nós alcançamos o perdão. É em Cristo e somente em Cristo que nós temos alegria. E agora, mediante essa fé em Cristo, que as diferenças são sanadas, que as diferenças são superadas, porque Paulo, ele se iguala a Onésimo. Paulo, o homem douto, o homem com muita sabedoria, estudou nas melhores escolas da época, agora ele se equipara dizendo que o Evangelho de Cristo deve ser pregado a todos, estabelecendo um novo padrão moral, muito diferente dos dias de Roma, muito diferente, inclusive, dos dias atuais. Eu quero falar da história de um homem também, que, assim como Paulo, fez grandes coisas em sua época. Um homem do século XVIII, na Inglaterra, chamado John Wesley. Esse homem estava em sua casa quando apenas tinha 5 anos de idade. Sua casa começa a incendiar, ela pega fogo. A sua casa pega fogo e um homem com os pés no ombro de outro consegue pegar aquela criança de apenas 5 anos antes que o teto ruísse e eles ouviram um grito.
Por acaso é um tição tirado do fogo? Esse é um tição tirado do fogo? O grito é de sua mãe, Susana Wesley. E esse grito, irmãos, tornou-se uma profecia na vida daquela criança, na vida de John Wesley. John Wesley cresce e ele tem firmemente em seu coração que aquela profecia, aquelas palavras que sua mãe, Susana Wesley, era uma profecia e que Deus tinha algo em sua vida e que o usaria. Isso é glorioso. John Wesley vai passando o tempo, ele ingressa na universidade. Só que, diferentemente da grande maioria, ele não aceita o ceticismo da época e nem a libertinagem. Pelo contrário, ele reúne grupos, poucos jovens ali, ele cria um grupo chamado Clube Santo, onde esses poucos jovens se reúnem para ler a palavra de Deus e para orar. Em meio a uma situação difícil, onde a maioria das pessoas eram céticas, John Wesley faz totalmente o oposto. Se reúne com os jovens para orar e ler a Bíblia. Muito mais do que isso esse grupo fez, irmãos. Eles visitavam orfanatos, visitavam prisões, oravam pelos enfermos. Era realmente um cristão que não ficava apenas na teoria, não era só algo teológico, mas era um cristão na prática. Podia-se ver Cristo em John Wesley pela sua vida também. Era um homem muito devoto e dedicado a Deus. John Wesley, assim como o apóstolo Paulo, também foi uma pessoa que se empenhou muito contra a escravidão de sua época, ali na Inglaterra. Então ele se opôs, ele se depara com uma crise moral, porque há milhares, por muitos anos, a sociedade estava acostumada com a escravidão, só que para John Wesley isso nunca era algo normal. John Wesley, assim como Paulo, trabalha duro no combate à escravidão, que estava assim enraizada na sociedade inglesa. Então, ele escreve uma carta ao membro do parlamento inglês, que se chamava William Wilberforce. Ele escreve essa carta a William e contra a escravidão. William, irmãos, esse parlamentar, era alguém que também se converteu pelo testemunho de John Wesley. Ele se converte e dentro do parlamento, ele começa a pregar, começa a falar também contra a escravidão. Algo bonito que está na história, algo glorioso que está na história, que após 20 anos de ações encabeçadas por esse parlamentar, por William Wilberforce, convertido por John Wesley, a Inglaterra proibiu a participação inglesa no tráfico negreiro. A Inglaterra foi um dos primeiros países a abolir a escravidão. E em 1928, olha só que o arcebispo Davidson fala. O arcebispo Davidson fala em 1928, muitos anos depois, que praticamente Wesley mudou a perspectiva ali da sociedade inglesa. Muitos historiadores dizem que John Wesley livrou, inclusive, a Inglaterra de uma revolução sangrenta. É isso que o Evangelho faz. John Wesley não foi um parlamentar, mas ele orou, mas ele pediu a Deus. Homens se converteram através de sua pregação. Ele acordava bem de manhã, acordava quando os operários estavam indo para trabalhar, e ele costumava fazer muitas pregações durante o dia, para que todos ouvissem a mensagem do Evangelho. E essa mensagem foi alcançada. E aqueles homens, o efeito não foi de imediato. Nós vemos que foram anos depois, foram muitos anos depois, mas o poder do Evangelho transforma, irmãos. O poder do Evangelho é transformador. Então, não importa a condição que nós estamos vivendo, se é uma situação de bonança, se é uma situação
de dificuldade, de depravação, a palavra de Deus nos torna livre. Cristo nos torna livre. Quando nós conhecemos essa mensagem gloriosa, nós somos livres em Cristo Jesus. E assim como John Wesley, que nós possamos pregar o Evangelho, possamos falar do amor de Cristo, porque o Evangelho, ele muda a condição da sociedade. Talvez nós nem precisemos ser parlamentares, nem precisemos nos candidatar, mas a mensagem de John Wesley mudou as leis na Inglaterra. E a mensagem de John Wesley foi Jesus Cristo. Uma mensagem simples, uma mensagem que atingia o coração de todos. John Wesley por algumas vezes foi expulso da igreja, porque ele pregava ao operário que ali trabalhava no carvão, e a sociedade da época falava assim: como você pode? Né? Porque quem mais participava ali das reuniões era a nobreza. E diziam a ele: como você pode pregar o Evangelho a essas pessoas? Só que ele lia as palavras de Deus, ele conhecia o Deus que ele servia. Assim como o apóstolo Paulo, algo inimaginável na época, mas ele pregou algo que era contra toda a cultura romana. Uma sociedade escravocrata, uma sociedade onde a economia era a escravidão, mas ele prega algo totalmente oposto, porque ele prega o padrão de Deus. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que nesse mundo, igreja, nós não encontraremos a justiça plena. Nesse mundo, nós não encontraremos uma justiça perfeita. Seja aqui no Brasil ou em outro local, ou em outro continente. Esse mundo não encontraremos, porque a justiça perfeita está somente em Jesus Cristo. Mas ainda assim, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, nós podemos ser livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então que essa mensagem possa alcançar você, que de repente não entregou a sua vida a Cristo. Eu não sei como você se encontra, as dificuldades que você tem enfrentado, os problemas que se passam pela sua vida, se é financeiro, se é emocional, mas Cristo sabe, e Cristo pode te trazer libertação. Aos queridos que nos escutam através dessa live, que Deus possa trazer libertação, e essa libertação é alcançada através de Cristo Jesus. Não importa os problemas, muitas vezes Deus nos traz alívios, é bem verdade, e isso é muito bom, mas independente das circunstâncias, irmãos, que possamos ser firmes, porque que a nossa vida não possa ser medida pelo que nós temos, pela situação em que nós encontramos, mas que nós possamos ser alegres e livres em Cristo Jesus, porque o temos como Pai, porque somos filhos amados de Deus. Olha que glorioso, irmãos, somos filhos amados de Deus. Em muitas religiões eles têm Deus como alguém longe, que você não pode falar, que você não pode expor os seus problemas, mas Deus, Ele nos ama sendo pecadores. Nós não merecemos, mas Cristo nos amou, Cristo nos libertou, e em breve Cristo voltará. É bem verdade que nós temos dupla cidadania. Somos cidadãos dessa terra, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino de Cristo nessa terra para pregar o seu Evangelho e para pregar o padrão de Cristo, para pregar o que Deus quer a essa população, mas também nós somos cidadãos do céu. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós teremos um padrão justo, porque quem regulará as leis é Cristo, é Deus, Cristo nosso Senhor. Então nós somos livres em Cristo.
Você é livre, igreja. Você é livre em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. A verdade que liberta. E a verdade é Jesus Cristo. Irmãos, que Deus vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a Deus por trazer essa mensagem. Que Deus possa abençoar e falar com cada um dos irmãos. Amém.